Fala Palestra, Palmeiras que já está em solo peruano para encarar o seu próximo desafio na Copa Libertadores. Vai ser amanhã, torcedor, contra o Universitário do Peru fora de casa, primeiro jogo das oitavas de final. Mas antes disso, o Verdão está movimentando bastante o mercado da bola. Tem um jogador ali que era do Toluca do México. O Verdão desistiu oficialmente dessa contratação. Por outro lado, tem outro jogador que atua na Premier League. O Verdão está muito próximo, viu? E pode ser anunciado até nessa próxima sexta-feira. Outro jogador que já está acertado com o Verdão é o goleiro Carlos Miguel, jogador que atuava no Nottingham Forest. Se o Everton bobear, eu tenho certeza que o Carlos Miguel não vai largar mais a titularidade do Verdão. E também a gente viu aí no programa, torcedor, alguns comentaristas aí querendo Vojvoda no Palmeiras, viu? Será que ele vem? Será que o Palmeiras está interessado? Vamos acompanhar aí. Eu separei aqui um corte da programação do All Sport com o programa de primeira, onde o André Hernan e o PVC trouxeram todas as notícias, também uma grande atualização do mercado da bola do Verdão desta quarta. Então vamos para o programa. Mercado da bola em pauta agora, é hora da gente falar do Palmeiras, do Verdão. Atenção, hein? Novidades que PVC trouxe pra gente. Marcel Ruiz, todo mundo pergunta todos os dias aqui no nosso programa, não vem mais pro Palmeiras. O Palmeiras desistiu da contratação e agora tá focado totalmente na contratação do Júlio Enciso. Vamos ver o que o PVC traz pra gente de novidades desse mercadão do Palmeiras? Informação saindo aqui de Medellín, hein? Marcel Ruiz, o Palmeiras considera que a negociação está encerrada pelo preço, por não conseguir convencer o Toluca. Marcel Ruiz não virá para o Palmeiras, pelo menos não nessa janela até o dia 2 de setembro. Encerrada a negociação. Júlio Enciso pode vir. A tentativa é trazer o paraguaio do Brighton antes do final da janela, dia 2 de setembro. É considerado um jogador caro, mas aqui está na conta do Marcel Ruiz que não vem. Eram 10 milhões de euros pelo Marcel Ruiz, 10 a 12 pelo Júlio Enciso, uma coisa troca pela outra. Pode dar certo até o dia 2 de setembro. Carlos Miguel deve ser anunciado a qualquer momento. Pode ser até o final da semana, porque está sacramentado o negócio, são detalhes para sacramentar o negócio, como a gente tem dito. E Jetfé, notícia que o André Hernan deu na semana passada, está em negociação, mas tem corrida contra o tempo. Fechada essa janela, o Palmeiras vai fechar a torneira, porque entende que fechou a reformulação e o ano que vem deve ser de menos contratações, mas o time tem que estar pronto. E a tentativa de renovar o Abel Ferreira continua. Tendência é que se renove. Mas a hora certa para anunciar, esse é outro ponto. Aí, o pacotão do PVC, hein? Aí ele vai lembrando, né? Lembrei disso. E tem isso também. E tem isso também. Vários nomes citados ali, hein? Assim, a questão da composição do dinheiro e tal, é muito importante citar que o pensamento da diretoria do Palmeiras em relação à contratação do Enciso é um jogador que não é, gente, vamos lá, não é para você contratar o Enciso e esperar que ele vá jogar contra o Corinthians, por exemplo. Não é um jogador que vai chegar e vai jogar as quartas de final da Libertadores se o Palmeiras passar, que deve passar pelo time peruano. É um jogador que ainda vai precisar de um tempo para se recuperar. A gente viu aí as imagens dele fazendo recuperação ainda com a camisa do Gustavo Gomes. Então, gente, é uma contratação que o Palmeiras vai fazer, um contrato, se fechar um contrato longo. E aí entra naquela coisa do Paulinho. Não é muito ter dois desses? Não, mas aí já tem o Paulinho, certo? Mas aí você vai ter dois excelentes jogadores. Né? Você já tem um ano que está andando, você já tem um ano que está no meio. Você já foi eliminado da Copa do Brasil. Você tá na Libertadores, você está competindo, você está no Brasileiro entre os três. Daqui a pouco você vai ter esses caras, você vai ter o, sei lá, não sou médico aqui, não estou colocando prazo, mas digamos que você tem ano que vem. Não, outubro. Você tem esse cara em outubro. O Enciso? Mas daria assim rápido então. Mas não é um cara que vai chegar e vai... Porque o Paulinho só ano que vem, né? O Paulinho ano que vem. Não é um cara que... Por exemplo, eu tô falando assim... Entendi, não vai chegar jogando semana que vem, que nem o Corinthians quer com o Vitinho. Carlos Miguel, chegou, sexta-feira vai ser... Se for anunciado como é a expectativa na sexta-feira, segunda-feira ele já pode ser relacionado. Sim. Porque ele já vinha treinando, pré-temporada, tal, não sei o que, já pode ser... Tá pronto.
né? Então, assim, essa é uma situação. E você fechar um pacote de contratações como o Palmeiras está pensando em fechar, o ano que vem, amigo, é só pensar nesse time e não... Um técnico, né? Não, acho que técnico não. Se eu fosse Palmeiras, eu falei isso quando o Vojvoda foi mandado embora do Fortaleza. Falei, todos os times do Brasil deveriam ir atrás do Vojvoda, menos o Flamengo. E, inclusive o Palmeiras. Porque pra mim tá tão claro que o Abel tá chegando. Porque se não acabar agora, vai acabar depois. O ciclo tá acabando, assim. Você percebe o ciclo fechando. E o Vojvoda tá aí. Eu acho que ele é um treinador extraordinário. E a gente tá vendo pelo Fortaleza que a culpa realmente não era dele, né? É que tem um buraco ali que é mais fundo. Eu acho que o Palmeiras já deveria estar tricotando o Vojvoda para janeiro. Esse é o meu ponto de vista. Essa coisa do Vojvoda tá na pista deixou todo mundo ameaçado, né? Todo mundo tá ameaçado no carro porque o Vojvoda tá por ali, então todo mundo que se segure. E o Vinícius Nicoletti já está então em Lima. Aliás, não é Vinícius, é palco da decisão. Tem isso também, né? Então já é bom se ambientar se quiser voltar para aí, não é, Vinícius? Exatamente, Bruno. Abraço para você, Lili, Mário, companheiros, fã de esportes. Estamos aqui já em Lima, bairro de Miraflores. Se você lembrou bem, vai ser a decisão da Libertadores aqui em Lima, como foi em 2019 entre Flamengo e River Plate. Palmeiras tentando voltar a uma decisão depois de 2021. A equipe do Palmeiras chegou aqui na noite desta terça-feira, depois do treinamento lá na academia de futebol, e vai fazer o último treino aqui em Lima, no centro de treinamento do Alianza Lima. Vai definir a equipe, fechar o Universitário. Vem com algumas baixas, vem sem o Veiga, dores no pubis, no Fux, ainda se recuperando de uma contusão muscular, e o Marcos Rocha, que tem contrato até o final dessa temporada, foi uma opção do técnico Abel Ferreira. Ele já, inclusive, está conversando com outras equipes e pode ser negociado antes do fim do contrato, mas o Palmeiras aguarda que ele finalize seu contrato até dezembro desse ano, 2025, um jogador que tem uma história imensa também com o Palmeiras na Libertadores. Já saiu o Mike e o Marcos Rocha pode ser o outro na lateral direita. O time deve ter uma mudança em relação a essa toda a expectativa se entra o Flaco Lopes, porque ele mudou a equipe quando entrou na partida contra o Ceará. O Palmeiras conseguiu a virada, então tem expectativa de Vitor Roque e Flaco Lopes no comando de ataque. O Palmeiras vai enfrentar o Universitário, que é um dos líderes do campeonato peruano em 5 rodadas, está invicto a 12 jogos, mas o Palmeiras também tem muita história na Libertadores, 100% na fase de classificação, não perde para uma equipe fora do Brasil pela Libertadores desde o jogo contra o Bolívar na primeira rodada de 2023. De lá para cá, 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates. Aliás, com o técnico Abel Ferreira, essa foi a única derrota do Palmeiras fora de casa, jogando fora do Brasil pela Libertadores, com time reserva em 22 jogos. Tem muita tradição jogando pela Libertadores. Lili, Bruno, sabe que eu tive que explicar aqui pro taxista na chegada em Lima, ele perguntando: o Palmeiras está brigando pelo título brasileiro, é 100% de aproveitamento na Libertadores, mas por que os torcedores estão bravos com o time? É o efeito derby que ainda vai continuar nessa Libertadores no jogo contra o Universitário. Interessante esse ponto de vista da torcida do Universitário, não entendendo por que o Palmeiras está tão pressionado, sendo que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro e fez uma primeira fase impecável na Libertadores com 100% de aproveitamento. É difícil explicar, viu? Nicoletti segue acompanhando passo a passo do Alviverde lá em Lima, no Peru, Bruno. Amanhã, então, é exclusivo, Palmeiras no Disney Plus, tá? Então já acesse aí a plataforma. Muito bem, amanhã tem Palmeiras aqui na tela da ESPN contra o Universitário, jogo fora de casa no Peru. E Vinícius Nicoletti chega ao vivo aqui com a gente, trazendo as informações, acompanhando o Palmeiras também para esse primeiro jogo de mata-mata de Libertadores. Tudo bem, Nicoletti? Seja muito bem-vindo. Não está me ouvindo? Poxa vida. Então a gente vai falando aqui, Dom. Vamos por aqui. Já ia fazer a conexão direto com o Vinícius Nicoletti, está lá no Peru. Então, por favor, vamos ajeitar Vinícius Nicoletti. Estava aqui empolgada para chamar o meu amigo, mas a gente vai falando deste Palmeiras nesta Libertadores por aqui. Donk, um adversário bem mais acessível esse que o Palmeiras, né? A gente falou muito isso desde quando saiu esse confronto, mas a gente também olha para o momento do Palmeiras, que é um momento de mais baixa, a gente pode dizer assim. Exato, a gente não sabe como
como é que vai ser mais a longo prazo, dentro da chave da Libertadores, mas de fato das oitavas de final, um adversário mais acessível. É um palco que o Palmeiras espera voltar, né? Porque vai jogar onde vai ser a final, no Monumental ali em Lima, uma torcida já com muitos ingressos comprados, com expectativa de uma atmosfera bem complicada, ainda que o Palmeiras seja bem favorito. E era fundamental a vitória contra o Ceará, né? Para dar uma resposta, porque ali, no momento de questionamento em relação à eliminação para o Corinthians, ao futebol apresentado contra o próprio Ceará, já não foi um bom jogo, apesar da vitória. E vamos ver dentro da escalação, né? Porque teve a resposta de Vitor Roque, Flaco Lopes jogando juntos. Será que vai ser uma tendência a ser mais explorada ao longo da temporada, ainda mais no momento de questionamento injusto pelo que o Palmeiras tem apresentado dentro de campo nas últimas partidas, mais do que a eliminação em si na Copa do Brasil. É um time que vai lutar pela Libertadores e também pelo Brasileiro, também estando numa boa situação. E agora, pensando até em responder dentro de desempenho, conseguir avançar na Libertadores, que é sempre o grande objetivo, é uma grande oportunidade, né? Na questão do sorteio, o caminho do Palmeiras poderia ser mais complicado, ainda que vai pegar uma atmosfera bem complicada de se enfrentar. Independentemente de adversário, tudo é óbvio que fica uma pressão para essa sequência de Palmeiras, de temporada, de avançar nessa Libertadores. Agora sim, temos Vinícius Nicoletti conosco. Cadê ele por aqui? Me ouvindo? Agora sim. Boa. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucio? Um beijo pra você também. Abraço pro Donk. Estamos aqui em Lima, no Peru. O Palmeiras saiu agora há pouco do treinamento. Temos 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Então, por isso, muito sol por aqui. E o Palmeiras fazendo esse último treinamento antes do jogo contra o Universitário. Já aqui em Lima, vai fazer o treinamento no CT do Aliança Lima. E vai levar dúvidas, né, na equipe. Como destacou aí também o Donk, vai levar uma dúvida na defesa, porque o Murilo está recuperado, já ficou no banco de reserva na última partida contra o Ceará, pode voltar no time no lugar do Mikael, e também no ataque. E aí o técnico Abel Ferreira teria que mexer no ataque para a entrada do Flaco Lopes ao lado do Vitor Roque. Essa é a expectativa, porque o Palmeiras deslanchou, jogou bem quando os dois estiveram em campo. Ele fez uma mudança no esquema, abriu de um lado o Felipe Anderson, de outro o Maurício, e os dois centroavantes com o Flaco saindo um pouquinho da área. Então essa é a grande expectativa. O Palmeiras que tenta superar de vez a eliminação para o maior rival. Até contei aqui um pouco mais cedo essa explicação que a gente teve que dar aqui para os torcedores do Universitário, eles questionando, mas se o Palmeiras está brigando pela liderança, é 100% na Libertadores, por que o torcedor está bravo? É o efeito do derby que ainda pega no Palmeiras, e o Palmeiras tenta superar essa situação. Mas tem muita tradição na Libertadores e jogando também fora do Brasil nessa competição, porque a última derrota do Palmeiras fora do Brasil pela Libertadores foi contra o Bolívar, com o time reserva na primeira rodada em 2023. E lá pra cá são 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates. Aliás, essa foi a única derrota do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira fora do Brasil, jogando pela Libertadores. Contra o Bolívar, em 22 jogos, apenas uma derrota. Então vai tentar sair com um bom resultado aqui. Teremos casa cheia. O Universitário vem bem no campeonato local, é líder, tá brigando pela liderança e tá 12 jogos de invencibilidade. Tem uma torcida fanática. O Palmeiras vai enfrentar um estádio lotado, onde será a final da Libertadores nesse ano. Então é um problema a mais para o time do técnico Abel Ferreira. Vamos ouvir o que falou o Piquerez sobre esse jogo, esse confronto contra o Universitário. Palmeiras retomando a Libertadores e tentando deixar para trás a eliminação para o maior rival. Vamos acompanhar. Vem sendo um ano um pouco mais atípico do que a gente está acostumado, né? Mas isso é consequência de nosso trabalho, de nossa vitoriosa campanha que vem sendo esses últimos anos. Temos um jogo de extrema importância lá no Peru contra o Universitário, um grande time de lá, um time muito respeitado, um grande treinador que foi meu treinador também. E nada, espero que a gente consiga fazer um grande resultado lá, se Deus quiser trazer a vitória para poder fechar em casa com nossos torcedores e continuar na Libertadores.
Universitário, como citou aí o Piquerez, tem tradição também na Libertadores. Essa é a 35ª participação do Universitário na principal competição da América. Foi vice-campeão em 1972, mas de lá para cá o time peruano nunca avançou além das oitavas de final, então seria um feito grandioso para o Universitário se eliminar o Palmeiras, até porque todos tratam o Palmeiras aqui em Lima como bicho-papão dessa Copa Sul-Americana. Será, Glaucia? É o que nós vamos ver a partir de amanhã, Nicolete, aqui na tela da ESPN Disney Plus também. Um beijo, boa sequência de trabalho aí pra você, pra toda a nossa equipe. Com certeza amanhã falaremos mais e traremos as informações para este Universitário e Palmeiras. Porque agora falamos do jogo de amanhã. A ESPN também transmite Universitário e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo em comum querem ser tetra, como você, né? É tetra! Tetra! E aí, então vamos para território peruano, contato com o repórter Vinícius Nicoletti. Fala, companheiro! Fala, Edu, grande abraço para você, abraço a todos os companheiros do programa, fã de esportes. Nesse momento, o Palmeiras fazendo o último treino aqui em Lima. A delegação está fazendo treinamento no CT do Aliança Lima. Temos 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília, por isso ainda está dia por aqui e o Palmeiras fazendo esse treino. Definição do time que pode ter mudanças em relação ao último jogo. O Murilo está de volta recuperado de lesão, já ficou no banco de reservas contra o Ceará, pode entrar no lugar do Mikael. Bruno Fux continua de fora, não veio com a delegação. E no ataque pode ter Flaco Lopes ao lado de Vitor Roque, aí seria uma mudança no esquema de jogo, mas funcionou na partida contra o Ceará. O Palmeiras estava perdendo por 1-0, o Flaco Lopes entrou no segundo tempo e participou dos 2 gols da virada. Palmeiras chega aqui tentando superar de vez a eliminação na Copa do Brasil para o maior rival e tem tradição no torneio, vai defender também uma invencibilidade fora de casa, fora do Brasil, não perde jogando pela Libertadores fora do Brasil desde a primeira rodada de 2023 para o Bolívar. De lá para cá, 10 jogos pela Libertadores fora do país. Palmeiras tem 8 vitórias e 2 empates. Aliás, esse jogo contra o Bolívar é a única derrota do técnico Abel Ferreira jogando na Libertadores fora do Brasil. São 22 jogos e apenas essa derrota com o time reserva. O Palmeiras então tentando essa recuperação, vai enfrentar um time tradicional que se classificou no grupo que tinha River Plate, se classificou no saldo de gols e a expectativa é de estádio lotado, o Monumental que será o palco da decisão da Libertadores nessa temporada, mais de 50 mil torcedores para empurrar a equipe peruana que não chega às quartas de final da Libertadores desde 1972, quando conquistou o vice-campeonato da Libertadores. Esse é o clima por aqui então, Edu, empolgação do time da casa e o Palmeiras tentando superar de vez a eliminação para o rival. Fica aí mais uma vez o convite, Universitário e Palmeiras nos canais ESPN e no Disney Plus. Abraço para você. Fala, torcedor, acompanhamos a programação da UOL Sport, também da ESPN Brasil, onde a mídia trouxe todas as notícias desse confronto decisivo do Verdão aí contra o Universitário, jogo da ida das oitavas de final. Torcedor, agora acabou a brincadeira, viu? Todo jogo do Verdão aí no campeonato nesse ano vai ser decisivo. E o Palmeiras para essa partida aí, como a gente acompanhou no programa, vai ter algumas dúvidas, principalmente ali na zaga, onde a gente não sabe se o Bruno Fux vai atuar. O Murilo teve uma boa notícia, ele já está recuperado. Inclusive, ele ficou no banco de reservas ali na última vitória do Verdão contra o Ceará, jogando pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Isso é uma boa notícia, porque o Mikael é um jogador ali que não passa tanta confiança assim, E o Palmeiras também vai ter uma dúvida no ataque. Isso porque, torcedor, o Palmeiras aí pode colocar o Flaco Lopes e o Vitor Roque para jogar juntos ali no ataque, viu? Eu acho que seria a melhor formação para o Verdão. Isso porque quando o Vitor Roque tá sozinho, fica muito isolado, apesar que ele não fica esperando bola no pé, É um jogador ali de bastante movimentação. Esse nunca foi o problema do Vitor Roque. O problema dele é que ficava muito isolado lá na frente e não era abastecido pelo meio de campo do Verdão, que estava deixando muito a desejar. Quem sabe nessa nova formação aí com o Flaco Lopes, marcar até gol da vitória nesse confronto contra o Universitário. Universitário, como a gente viu aí no programa, tá brigando ali pela liderança, parece que estão em 12 jogos aí invictos
Isso é uma coisa para se respeitar, mas o currículo do Palmeiras também é invejável, né, torcedor? Cerca de 22 partidas aí, o Palmeiras está invicto, jogando fora de casa. Só teve aquela derrota contra o Bolívar, ainda era o time reserva em 2023, e foi a única derrota do Palmeiras fora de casa na Libertadores sob o comando do Abel Ferreira. E só daqui a muito tempo a gente vai ter a verdadeira noção aí dos números do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Mas é isso aí, torcedor. Palmeiras das últimas 10 partidas aí na Libertadores, jogando fora de casa, são 8 vitórias e 2 empates. Então o Verdão vai com tudo pra cima. Tenho certeza que se jogar certinho, jogar bem, né? Quem sabe o Palmeiras pode jogar bem, né, torcedor? É isso que a torcida verde tá esperando. O Palmeiras tá vencendo. Alguns resultados ali atrás maquiaram o mau desempenho do Verdão. Agora o Verdão precisa dar uma resposta, precisa jogar bem, precisa vencer, para aí sim ganhar a confiança da torcida. E no jogo da volta no Allianz Parque, a torcida com certeza encheu o nosso estádio, né? O último jogo ali contra o Ceará, a torcida estava chateada, o estádio ficou vazio. Mas agora nesse jogo da volta contra o Universitário, eu tenho certeza que as coisas já vão estar no devido lugar, e o estádio vai estar cheio, e o Verdão vai dar um verdadeiro show de bola, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.